André, eu até pedi para dividir a tela aqui contigo, porque eu quero ler aqui para as pessoas o que diz o artigo 19, e aí depois eu gostaria que você mostrasse o ponto em que está sendo discutida a inconstitucionalidade dele, porque eu realmente não consigo enxergar, né? Então, o artigo 19 do Marco Civil da Internet diz: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e evitar a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário, como nos casos de violações de direitos autorais ou de cumprimento do disposto da Lei 12.965. Tá, aqui só vai ser responsabilizada a plataforma, Instagram, Facebook, TikTok, X, se depois de uma ordem judicial específica, ele não cumprir essa ordem. Por que está se atacando a constitucionalidade desse artigo, André? Eu também queria saber. É uma boa Por pergunta. qual argumento? Porque o argumento não é jurídico, né? O que se alega é o seguinte, é que a necessidade de uma decisão judicial faz com que o timing se perca, faz com que necessariamente você não consiga tornar efetiva o cumprimento da ordem judicial. Então, assim, se essa é a nossa preocupação, então eu queria que os nossos ministros do STF começassem a pensar que se o Código Penal, por exemplo, demora muito tempo para se aplicar, se eu demoro muito tempo para punir, por exemplo, uma pessoa por assassinato, vamos agora então terceirizar o assassinato? Vamos começar agora a deixar que as pessoas julguem na rua o assassinato? Sim, vamos entregar para um algoritmo decidir se a pessoa deve ser punida ou não por assassinato? Vocês percebem onde a gente está? Quer dizer, e é engraçado, e é muito curioso que a mesma esquerda que entende que o percurso democrático para se julgar uma pessoa por um crime grave tem de ser respeitado, independente daquilo, não importa se a pessoa se o julgamento vai demorar muito ou não, importa que ele seja bem feito, importa que a prisão seja adequada. Essas mesmas pessoas são as que viram agora e falam, não, para as redes sociais a gente não pode esperar. Para as redes sociais o timing não dá para a gente esperar o judiciário. As mesmas pessoas que entendem que não dá para esperar o judiciário para as redes sociais são as que fazem com que as pessoas não possam subir na favela, lá no Rio de Janeiro, porque isso vai ser irregular, que a gente tem que aguardar 10, 15 anos o julgamento em todas as instâncias para se punir um criminoso, que o traficante tem que ter audiência disso, daquilo, o dia inteiro, para cá, para lá, com tapinha nas costas. Então, é curioso como muda completamente. O judiciário é essencial para todos os crimes, mesmo que demore, menos para as redes sociais. Aí a gente abre mão do judiciário e simplesmente taca o pau nas pessoas que falam. Bom, como é possível a gente entender essa incoerência? Não é possível. Não é possível. A gente não está no terreno jurídico. A justificativa jurídica é só um instrumento para que isso seja válido como um ativo político. É só para poder realmente levar para o Supremo, né? Porque de inconstitucionalidade, então, não tem nada a ser atacado. E tem um ponto que é importante, que é o seguinte também. As pessoas, até hoje saiu uma matéria, na Folha, saiu no Jota também, um estudo do quanto que vai custar a inconstitucionalidade do artigo 19. Eles estimam que isso custe às pessoas, de uma forma geral, 777 milhões. Por quê? Porque nós vamos aumentar a judicialização dos casos. Porque assim, mas eu vou tirar do judiciário. O judiciário não vai mais se meter para a retirada de conteúdo. Certo, mas se você amanhã for censurada, Júlia, Carol, o que você vai fazer? Você vai processar a plataforma. Então é óbvio que o erro da plataforma vai judicializar ainda mais toda essa questão. E é claro que a plataforma vai evitar exatamente ter problema originalmente com a justiça e vai começar a manipular aquilo que pode ser dito ou não. Eu até compartilhei no grupo da produção uma matéria que mostra o que está acontecendo hoje na Coreia do Norte. Os próprios celulares, eles já vêm com um sistema próprio para impedir que as pessoas, em mensagens comuns, ali de dia a dia, possam utilizar certos termos que contraria a ideologia do governo norte-coreano. Esse celular um celular foi confiscado e aí percebeu-se isso, que tinha já um dispositivo espião que conseguia capturar, fazer uma série de imagens das mensagens que eram escritas. Essas imagens eram salvas numa pasta invisível aos olhos do usuário, mas que essa pasta era encaminhada para o governo. Então, gente, a gente não está falando de uma utopia. A gente não está mais em George Orwell, 1984. Nós estamos mundo 2025, em que um governo que se auto-intitula defensor daquilo que pode ser dito ou não, porque ele é o correto, ele é o iluminado, só ele pode decidir o que pode ser dito, já existe tecnologia para monitorar, manobrar, perseguir e limitar realmente a liberdade das pessoas. Por isso que é tão importante que a gente esteja
muito presente antes do julgamento, que vai ser agora na quarta-feira, para que exatamente, de alguma maneira, haja algum tipo de interferência aí, nem que seja suspenso esse julgamento, porque é muito perigoso que as plataformas sejam responsabilizadas imediatamente por aquilo que os seus usuários falem. É um absurdo que isso venha acontecer no nosso país.